Estamos de volta com o nosso programa Ante os Tempos Novos, falando hoje de Chico Xavier, comemorando o seu aniversário natalício de nascimento, né, em 2 de abril, e agora homenageando o nosso querido Chico Xavier. Nós falamos no bloco anterior a respeito do lançamento do primeiro livro, O Parnaso de Além-Túmulo, no ano de 1932, mas Chico vai começar a produzir ininterruptamente. Era realmente um mensageiro dos espíritos. O livro Parnaso de Além-Túmulo vai causar uma celeuma muito grande entre os intelectuais da época e a maioria não pôde contestar a obra porque viram ali o estilo dos poetas que assinavam as produções literárias. Muito bem, mas em seguida, Chico continua psicografando e outras obras foram surgindo. Já no ano de 1938, Chico Xavier estava produzindo novos livros e ele vai lançar, numa sequência, livros muito importantes e marcantes. Surge Humberto de Campos, que vai transmitir Crônicas de Além-Túmulo, 1938, e logo em seguida, também esse mesmo espírito vai ditar o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Um livro que mostra a missão do nosso país em relação a cumprir aquilo que Jesus programou para a humanidade, havendo então no nosso país uma tarefa, uma missão a ser levada adiante. Claro que dependendo dos brasileiros, dependendo da nossa própria população, daqueles que estivessem reencarnados e que pudessem levar adiante, através dos anos, através dos séculos, essa tarefa. E, em sequência, Emmanuel vai lançar A Caminho da Luz. Já Emmanuel, nessa obra, ele está fazendo um panorama mundial, mostrando o lado espiritual de cada país, de determinadas regiões, aonde as criaturas que ali nasciam e que formavam um novo país, uma nova nação, essas criaturas também estavam trazendo um compromisso, porque no conjunto, uma nação, um país, ele tem determinada programação. É claro que aquelas criaturas que reencarnam nessa nação, naquela região, elas vão cumprir ou não, de acordo com o seu livre-arbítrio. É planejado, porém nada é imposto. Nós sabemos disso. Os espíritos superiores, eles não impõem coisa alguma. Eles deixam que cada criatura tenha a sua condição de escolha, a sua condição de preferência, de optar por esse ou aquele caminho, porque é isso que denota o crescimento espiritual da pessoa. Mas, depois dessa obra, A Caminho da Luz, que acabamos de citar, Chico Xavier vai começar a psicografar os romances. Os romances psicografados por Chico Xavier são 5 e são imperdíveis. Ninguém deve deixar de ler esses romances, porque eles trazem uma visão romanceada, evidentemente, de acontecimentos ao tempo de Jesus aqui no planeta, começando por há 2000 anos, que vai falar exatamente de perseguições aos primeiros cristãos e depois um holocausto de um grande grupo de cristãos no circo, e que esses cristãos, chegando no mundo espiritual, desencarnando, porque ali no circo eles foram ou devorados pelas feras, pelos leões, ou então queimados nos postes, queimados vivos, e outras formas de torturas que eles passaram por isso. Mas a fé que cada um apresentava era de tal ordem, de tal força, que eles eram capazes de enfrentar os leões, que eles eram capazes de enfrentar as chamas que devoravam o corpo daqueles que ficavam sendo levados para a fogueira e assim por diante. Mas no plano espiritual, eles foram recepcionados por Jesus.
E é nessa obra, há 2000 anos, que nós vamos encontrar, num capítulo intitulado Alvoradas do Reino do Senhor, nós vamos encontrar Jesus trazendo a sua mensagem de reconforto para aquele grande grupo que havia desencarnado no circo de Roma. E a partir daí, Jesus vai fazer um longo discurso, digamos assim, ele vai falar com aquelas criaturas, mas mostrando também uma responsabilidade muito grande do nosso planeta. Jesus vai falar numa grande transição que nós sabemos ser esta que no momento está em curso. Portanto, Emmanuel traz, de há 2000 anos atrás, ele está resgatando esse discurso de Jesus e está o mestre fazendo uma previsão para o futuro, de maneira que é algo extraordinário que nós recomendamos aos nossos telespectadores. Leiam há 2000 anos. É importante conhecer os romances produzidos por Chico Xavier, que trazem, assim, explicações, que trazem de forma muito bela aquilo que compete a cada criatura realizar, com base no que foi relatado a partir das personagens de cada romance. Ele vai produzir depois um livro que dá continuidade ao primeiro, 50 anos depois. Em sequência, vem o livro Paulo e Estevão. Essa obra é magnífica. O livro Paulo e Estevão deve ser conhecido, porque ali é toda uma revelação de Emmanuel dos acontecimentos que envolveram Paulo, o apóstolo, e Estevão. Depois, em sequência, vem o livro Renúncia, e mais tarde, em 1953, porque esses livros são da década de 40, em 1953, completando os romances, vem Ave Cristo. Essa obra é digna de ser conhecida, o conjunto da obra de Chico Xavier e, em especial, aquela produzida em Pedro Leopoldo, porque é exatamente aí que ele vai começar a coleção André Luiz, que é também da maior importância. Nós vamos fazer o intervalo, chamar os nossos comerciais e voltamos daqui a pouco.